Olá, eu sou o professor Michio Kaku. A história da nossa espécie, a história do Homo sapiens, pode ser resumida em um único impulso biológico, uma coceira mental que nos define desde o momento em que descemos das árvores nas savanas da África Oriental. A necessidade incontrolável de caminhar até a linha do horizonte e ver o que existe do outro lado. Nós somos nômades curiosos, somos exploradores genéticos. Quando nossos ancestrais olhavam para uma cadeia de montanhas distante, eles não viam apenas pedras, eles viam um mistério. Eles perguntavam: o que há além? Essa pergunta simples e poderosa nos levou a sair da África, a cruzar os desertos escaldantes, a construir barcos de madeira frágeis para navegar por oceanos hostis e desconhecidos e, eventualmente, no triunfo supremo da engenharia do século XX, a lançar foguetes de metal contra a gravidade para pisar na poeira cinzenta da Lua. Nós somos os cartógrafos da realidade. Nós conquistamos o mapa mundi. Não existem mais áreas em branco marcadas com a frase "aqui há dragões" nos nossos mapas. Existem satélites GPS, cabos de fibra óptica e rotas aéreas. Nós mapeamos cada ilha, cada fossa oceânica e cada continente. O planeta Terra foi resolvido. E agora, com essa mesma arrogância exploratória, com essa mesma fome de fronteiras, nós olhamos para cima. Olhamos para o céu noturno, para aquele vasto oceano negro salpicado de ilhas de luz estelar e fazemos a mesma pergunta ancestral. Onde isso termina? Onde está a borda? Se eu entrar na nave mais rápida possível, equipada com motores de antimatéria ou fusão nuclear, e viajar em linha reta para sempre, sem nunca virar o volante, onde eu vou bater? Será que vou encontrar um muro de tijolos cósmicos, uma barreira de energia ou simplesmente o nada absoluto? É uma pergunta intuitiva. Tudo na nossa vida cotidiana tem uma borda. A sua mesa tem uma borda onde o seu copo cai. A sua casa tem paredes. O seu país tem fronteiras políticas. O planeta Terra tem uma atmosfera que termina e dá lugar ao vácuo. O nosso cérebro evoluiu para entender geometria finita e limitada. Portanto, assumimos que o universo também deve ser uma caixa gigante e que, se viajarmos o suficiente, encontraremos a parede dessa caixa. Mas, como físico teórico que passou a vida estudando as equações da relatividade geral e a teoria das cordas, eu preciso dizer algo que vai contra a intuição de cada neurônio do seu cérebro de primata. Eu preciso destruir a sua percepção de espaço. O universo não funciona como um mapa. O universo não é uma caixa. E tentar chegar à borda do universo é a missão mais impossível, frustrante e aterrorizante que se pode imaginar. Não é impossível porque a nossa engenharia é ruim. Não é impossível porque não temos combustível suficiente. É impossível porque o próprio conceito de chegar lá viola a estrutura geométrica do espaço-tempo e a dinâmica da expansão cósmica. Nós estamos presos em uma gaiola de luz, e as grades dessa gaiola estão se movendo para longe de nós, mais rápido do que podemos correr. Neste vídeo, vamos explorar a arquitetura da nossa prisão celestial. Vamos descobrir que nós não vivemos em um universo estático, um palco imóvel onde as estrelas estão paradas esperando nossa visita. Vivemos em um universo dinâmico que está se esticando, fugindo e se escondendo de nós. Para entender isso, precisamos fazer uma distinção crucial, uma distinção que muitas vezes é ignorada na ficção científica, mas que é vital na cosmologia: a diferença entre o universo observável e o universo global. Imagine que você é um marinheiro solitário no meio de um oceano infinito, à noite. O oceano é plano e escuro. Você está no topo do mastro do seu navio e tem uma lanterna poderosa, um farol que ilumina exatamente 10 quilômetros em todas as direções. Você olha ao redor e vê um círculo de água iluminada. Você vê ondas, talvez alguns peixes, talvez outro navio ao longe. Você chama esse círculo iluminado de o seu oceano. Para todos os efeitos práticos, o seu mundo termina onde a luz da sua lanterna termina. Além desse círculo, existe a escuridão total. Agora, aqui está o paradoxo. Se você navegar para o norte, a sua luz ilumina novas águas que antes estavam no escuro, mas ao mesmo tempo, as águas que estavam no limite sul, que você via há pouco, desaparecem na escuridão atrás de você. O círculo de luz se move com você. Você é o centro perpétuo dessa bolha de visibilidade. Você nunca consegue chegar à borda da luz, porque a borda é definida pela sua posição. O universo observável é exatamente isso. É uma esfera de visibilidade, uma bolha gigantesca com um raio de cerca de 46 bilhões de anos-luz, centrada na Terra. A borda dessa bolha não é um muro físico, é um horizonte
horizonte. É o ponto no espaço onde a luz teve tempo suficiente para viajar até nós desde o início do tempo, o Big Bang, há 13,8 bilhões de anos. Tentar viajar até essa borda é como tentar alcançar o arco-íris. O arco-íris não é um objeto sólido que existe em um lugar específico. É um fenômeno óptico que depende do ângulo entre o Sol, a chuva e o seu olho. Se você corre em direção ao arco-íris, ele se afasta de você. Se você corre em direção ao horizonte cósmico, ele recua. Você está sempre, perpetuamente, no centro da sua própria ilusão de ótica. Mas o problema cosmológico é muito pior, muito mais grave do que uma simples ilusão de horizonte. No mar, você pode pelo menos navegar mais rápido do que a correnteza. No espaço, existe um limite de velocidade universal, a velocidade da luz, c-dollars. E existe um monstro à espreita na escuridão entre as galáxias. Um monstro que descobrimos há apenas algumas décadas, nos anos 90, e que mudou tudo o que sabíamos sobre o destino do cosmos. Chamamos esse monstro de energia escura. Antigamente, pensávamos que o universo estava apenas lá e que a gravidade estava freando a expansão do Big Bang. Pensávamos que, se tivéssemos tempo infinito, poderíamos visitar qualquer galáxia, mas estávamos errados. A energia escura está esticando o espaço. Ela está criando novo espaço-vácuo entre as galáxias a cada segundo. O universo não está apenas se expandindo, ele está acelerando. Isso cria um cenário de pesadelo para qualquer futuro explorador interestelar. As galáxias distantes não estão apenas longe, elas estão se movendo para fora do nosso alcance causal. A velocidade com que o espaço se expande entre nós e uma galáxia distante é proporcional à distância. Quanto mais longe a galáxia, mais rápido ela se afasta. Em distâncias extremas, essa velocidade de recessão ultrapassa a velocidade da luz. Isso não viola Einstein, porque nada está se movendo através do espaço mais rápido que a luz. É o próprio espaço que está inflando. Mas o resultado é trágico. Existem regiões do universo, galáxias inteiras, cheias de trilhões de estrelas e possíveis civilizações, que já estão neste exato momento desconectadas de nós para sempre. Elas cruzaram o horizonte de eventos cósmico. Mesmo que enviássemos um sinal de rádio hoje, viajando à velocidade máxima permitida pela física, 300 hours, 0 km/h, esse sinal nunca alcançaria essas galáxias. O espaço entre nós e elas está sendo criado mais rápido do que o fóton consegue viajar. É como tentar correr em uma esteira rolante que está acelerando. Eventualmente, a esteira vence. Essas galáxias desapareceram da nossa história futura. Elas saíram do nosso universo acessível. Estamos vivendo em um universo que está se despedaçando, isolando cada aglomerado de galáxias em uma ilha solitária cercada por um abismo intransponível de vácuo em expansão. Nesta jornada de 1 hora e 40 minutos, vamos desconstruir a nossa realidade e entender as grades desta prisão. Primeiro, vamos falar sobre a tirania da luz. Vamos ver por que a velocidade da luz não é apenas uma velocidade, mas a taxa de atualização da realidade. Vamos discutir a escala insana de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro e como a biologia humana, que vive menos de um século, é pateticamente pequena para essa viagem. Segundo, vamos enfrentar a expansão acelerada. Vamos viajar no tempo para ver como Edwin Hubble descobriu que o universo está inflando e como, em 1998, Saul Perlmutter descobriu que essa inflação está ficando mais rápida, nos condenando a um futuro frio e escuro. Terceiro, vamos mergulhar na geometria cósmica. Qual é o formato do universo? Se ele não tem borda, ele é infinito? Ou ele é curvo como a superfície da Terra, mas em 4 dimensões? Vamos discutir a ideia alucinante de um universo Pac-Man, um universo finito, mas sem fronteiras. Se você viajar em linha reta por trilhões de anos, você não bate em um muro. Você volta ao ponto de partida, vendo a parte de trás da sua própria cabeça. E finalmente, vamos olhar para a única borda real que existe, a borda do tempo, a muralha de fogo do Big Bang, a radiação cósmica de fundo. Quando olhamos para a borda do universo, não vemos o fim do espaço, vemos o começo da história. Mas, como sempre, eu sou um otimista da tecnologia e da imaginação humana. Na conclusão deste vídeo, vou apresentar as únicas saídas teóricas. Se não podemos chegar à borda viajando pelo espaço, será que podemos viajar dobrando o espaço? Falaremos sobre a métrica de Alcubierre e sobre a teoria das cordas e o multiverso. Talvez a verdadeira borda não esteja a bilhões de anos-luz de distância, mas a milímetros de nós, flutuando em uma 4ª dimensão espacial que não conseguimos
conseguimos ver. Preparem-se para sentir a claustrofobia cósmica. Preparem-se para perceber o quão pequenos somos diante da expansão implacável. Mas também preparem-se para a grandeza da mente humana, que mesmo presa nesta pequena rocha azul, conseguiu deduzir os limites matemáticos da sua própria prisão. Bem-vindos ao horizonte final. Vamos começar a nossa tentativa de fuga. Agora que definimos a nossa prisão, essa bolha de luz chamada universo observável, a reação natural de qualquer ser humano ambicioso é procurar uma saída. O instinto humano, forjado em milênios de exploração, nos diz que se um lugar é longe, nós só precisamos ser mais rápidos. Se Colombo demorava meses para cruzar o Atlântico e hoje fazemos isso em horas com jatos supersônicos, por que não podemos fazer o mesmo com o universo? A ficção científica de Star Wars a Star Trek nos vendeu a ideia de que a velocidade é a solução para a distância. Eles nos mostram naves elegantes que ligam seus motores. As estrelas se transformam em linhas borradas e, em questão de minutos, cruzamos a galáxia. É uma imagem sedutora, é uma promessa de liberdade. Mas como físico, é meu dever doloroso dizer que a ficção científica mentiu para vocês. A realidade do universo é governada por leis muito mais rígidas e cruéis do que a imaginação de um roteirista de Hollywood. E o carcereiro-chefe da nossa prisão cósmica, o homem que desenhou as grades da nossa cela, é ninguém menos que Albert Einstein. Em 1905, Einstein publicou a teoria da relatividade restrita e mudou para sempre a nossa compreensão do espaço e do tempo. Antes dele, pensávamos que o tempo era um relógio universal que tic-taqueava igual para todos e que a velocidade não tinha limites. Se você tivesse um foguete com combustível infinito, poderia acelerar infinitamente. Mas Einstein descobriu que o universo tem um limite de velocidade absoluto, $6, a velocidade da luz no vácuo, que é de exatamente 299.792.458 metros por segundo. Muitas pessoas me perguntam: Professor Kaku, por que a luz? Por que esse número? Por que não pode ser mais rápido? A resposta é que $6 não é apenas a velocidade de um fóton, é a velocidade da causalidade. É a velocidade máxima com que qualquer informação pode viajar pelo tecido da realidade. É a taxa de atualização do universo. Se você pudesse viajar mais rápido que a luz, você poderia chegar a um lugar antes que a causa da sua viagem tivesse acontecido. Você violaria a causalidade. Você poderia matar seu avô antes de você nascer. Para proteger a lógica da realidade, o universo impõe esse limite intransponível. Vamos analisar o que isso significa para a nossa missão de chegar à borda do universo. A borda observável está a cerca de 46 bilhões de anos-luz de distância. Devido à expansão, o raio é maior que a idade do universo, mas vamos chegar lá. O problema imediato é a equação mais famosa do mundo, E que Braggies MC $2. Essa equação diz que energia e massa são intercambiáveis. O que a maioria das pessoas não sabe é que, à medida que você acelera um objeto, a energia que você coloca nele para acelerar se converte em massa efetiva. Imagine que estamos na nossa nave Explorador 1. Ligamos os motores, aceleramos para 10% da velocidade da luz. Tudo vai bem. Aceleramos para 90%. Ainda estamos bem. Mas, à medida que nos aproximamos de 99% da velocidade da luz, algo estranho acontece. A nave começa a ficar pesada. Não fisicamente maior, mas sua inércia aumenta. Fica cada vez mais difícil empurrá-la mais rápido. Para chegar a 99,9% da velocidade da luz, precisamos queimar uma quantidade colossal de combustível. Para chegar a 99,999%, a massa da nave aumenta exponencialmente. Se tentássemos atingir 100% da velocidade da luz, a massa da nave se tornaria infinita. E para mover uma massa infinita, você precisaria de energia infinita. Energia infinita é mais energia do que existe em todas as estrelas, buracos negros e galáxias do universo combinados. Portanto, a barreira da luz não é uma barreira de engenharia. Não é que ainda não construímos o motor certo. É uma barreira matemática. Nenhuma nave feita de matéria bariônica, átomos, pode jamais atingir a velocidade da luz. Podemos chegar muito perto, 99,999%, mas nunca tocar o limite. Tudo bem, professor, você diz. Vamos aceitar 99,999%. Isso é rápido o suficiente, não é? Aqui entramos no segundo problema, a escala. O universo é grande, incompreensivelmente grande. A luz, viajando à velocidade máxima permitida por Deus ou pela física, leva 1,3 segundos para chegar à Lua, leva 8 minutos para chegar ao Sol, leva 4 anos para chegar à estrela mais próxima, Próxima Centauri, atravessar a nossa própria galáxia,
A Via Láctea leva 100 mil anos. E a Via Láctea é apenas o nosso quintal. A galáxia grande mais próxima, Andrômeda, está a 2,5 milhões de anos-luz. Se saíssemos hoje em uma nave a 99,9% da velocidade da luz, a raça humana estaria extinta muito antes de chegarmos na metade do caminho para a galáxia vizinha. E estamos falando de chegar à borda do universo. Lembre-se, o raio observável é de 46 bilhões de anos-luz. Mesmo que viajássemos na velocidade da luz, o que é impossível, a viagem levaria 46 bilhões de anos. O nosso Sol vai morrer daqui a 5 bilhões de anos. O universo tem apenas 13,8 bilhões de anos. A viagem até a borda levaria 3 vezes a idade atual do universo. Biologicamente, somos efêmeros. Somos moscas que vivem um dia tentando cruzar um oceano. A nossa vida de 80 ou 90 anos é um piscar de olhos na escala cósmica. Para visitar a borda, precisaríamos de naves geracionais, onde milhares de gerações nascem, vivem e morrem nos corredores de metal, esquecendo-se até de por que saíram da Terra. Ou precisaríamos de imortalidade biológica. Mas mesmo a imortalidade não resolve o problema, porque as máquinas se desgastam, os prótons decaem e a entropia vence. Mas espere, a relatividade tem um truque que parece ser a nossa salvação, mas que na verdade é a nossa maldição final. Chama-se dilatação do tempo. Einstein descobriu que o tempo não é absoluto. Quanto mais rápido você se move pelo espaço, mais devagar você se move pelo tempo. Para os astronautas a bordo da nave, a 99,99% da velocidade da luz, o tempo passaria muito devagar, o que para nós na Terra seriam milhões de anos. Para eles seriam apenas alguns dias ou semanas. Teoricamente, se você tiver energia suficiente para acelerar constantemente a 1G, a gravidade da Terra, você poderia, no seu relógio de bordo, cruzar o universo observável em uma vida humana. Você poderia chegar à borda em 40 ou 50 anos, tempo da nave. Isso parece fantástico. O problema está resolvido. Podemos chegar lá. Não podemos. E aqui está a tragédia emocional da relatividade. Enquanto você viaja esses 50 anos no seu relógio, lá fora, no universo estático, bilhões de anos estão passando. Quando você chegar à borda, se ela estivesse parada, a Terra de onde você saiu já não existiria mais. O Sol teria se transformado em uma anã branca e depois esfriado. A Via Láctea teria colidido com Andrômeda e se transformado em uma galáxia elíptica morta. Você seria um órfão no tempo. Você chegaria ao destino, mas não teria para onde voltar. Você teria sacrificado toda a sua civilização para ver a parede. E há um problema ainda mais prático que a ficção científica ignora. O meio interestelar não é vazio. O espaço entre as estrelas tem cerca de 1 átomo de hidrogênio por centímetro cúbico. Quando você está parado, isso é vácuo. Quando você está viajando a 99,9% da velocidade da luz, esses átomos de hidrogênio estão batendo na frente da sua nave a 99,9% da velocidade da luz. Relativamente falando, eles se transformam em um feixe de radiação cósmica de alta energia. Cada átomo de hidrogênio se torna uma bala nuclear. A frente da sua nave estaria sendo bombardeada por uma tempestade de radiação gama e partículas tão intensa que derreteria qualquer escudo material conhecido. Além disso, existe a radiação cósmica de fundo, CMB, o calor que sobrou do Big Bang. Normalmente, essas micro-ondas são inofensivas, mas, devido ao efeito Doppler, se você voar rápido demais contra elas, elas sofrem um blue shift, desvio para o azul. Elas se tornam raios X e depois raios gama. Se você tentar viajar rápido o suficiente para vencer a distância em uma vida humana, a própria luz do Big Bang vai fritar a sua nave como um forno de micro-ondas superaquecido. O universo se torna hostil à velocidade. O vácuo se torna um muro de fogo. Mas vamos supor, para fins de argumento, que somos deuses. Vamos supor que temos uma nave indestrutível, feita de unobtainium. Vamos supor que somos imortais e não nos importamos com o tempo. Vamos supor que temos energia infinita. Nós apontamos nossa nave para a galáxia mais distante que o telescópio James Webb consegue ver, a GNZ 11, que está a 32
42 bilhões de anos-luz. Distância comóvel. Ligamos os motores. Aceleramos para 92.999% da velocidade da luz. E esperamos. Nós vamos chegar lá? A resposta clássica seria sim, eventualmente. Mas a resposta moderna, a resposta pós 1998 é não. E aqui entra o verdadeiro vilão da nossa história. Até agora, falamos como se o espaço fosse uma estrada estática. Como se a distância de 46 bilhões de anos-luz fosse um número fixo, esperando para ser percorrido. Mas o espaço não é estático. Lembrem-se da analogia do marinheiro. O marinheiro luta contra a distância. Mas e se o oceano estivesse crescendo? Imagine uma formiga tentando atravessar a superfície de um balão de borracha. A formiga anda a 1 centímetro por segundo. O destino está a 10 centímetros. Fácil, certo? 10 segundos. Mas, enquanto a formiga anda, alguém está soprando o balão. A borracha está esticando. Se o balão inflar devagar, a formiga chega lá, mas demora mais. Mas se o balão inflar rápido o suficiente, de modo que a borracha entre a formiga e o destino cresça mais rápido do que 1 centímetro por segundo, a formiga nunca chegará. Ela pode andar para sempre. O destino se afastará dela eternamente. Nós somos a formiga. A luz é a nossa velocidade máxima, 100 cm/s. E a energia escura é o sopro que infla o universo. É aqui que a tirania de Einstein encontra a sua derrota. A relatividade restrita diz que nada viaja através do espaço mais rápido que a luz. Mas a relatividade geral diz que o próprio espaço pode se expandir na velocidade que ele quiser. Não há limite de velocidade para a expansão do tecido do universo. E, nas grandes escalas cosmológicas, essa expansão já ultrapassou a velocidade da luz. Isso é um conceito difícil de engolir. Então, vou repetir. O espaço entre nós e a borda do universo está sendo criado mais rápido do que a luz consegue viajar através dele. Isso cria um horizonte de eventos. Qualquer galáxia que esteja além desse horizonte está causalmente desconectada de nós. Se saíssemos hoje à velocidade da luz em direção à borda, nunca a alcançaríamos. A distância aumentaria a cada segundo, não diminuiria. Estamos correndo em uma esteira rolante cósmica que está programada para ser sempre mais rápida que nossas pernas. Isso nos leva a uma realização humilhante sobre o nosso lugar no cosmos. Muitas vezes, olhamos para as fotos do campo profundo do Hubble, com milhares de galáxias coloridas, e pensamos, um dia meus bisnetos irão lá. A verdade cruel da física é que 94% das galáxias que vemos nessas fotos já estão fora do nosso alcance para sempre. Nós as vemos como eram no passado, quando estavam mais perto. A luz delas demorou bilhões de anos para chegar aqui, mas, na posição hoje, no presente cósmico, elas já cruzaram o horizonte. Se elas mandassem uma nova luz, agora, essa luz tentaria nadar contra a correnteza da expansão e falharia. Ela nunca chegaria aos nossos telescópios. Nós estamos vendo fantasmas. Estamos vendo a imagem residual de lugares que já não podemos visitar. O universo observável é um arquivo histórico, não um mapa de destinos turísticos. Isso torna a velocidade irrelevante. Não importa se você tem um motor de dobra, um motor de íons ou uma vela solar. Se você está limitado a viajar dentro do espaço, você perdeu a corrida antes de começar. A tirania de Einstein se exala, combinada com a expansão de Hubble, cria uma prisão perfeita. As paredes não são feitas de ferro, mas de geometria e causalidade. Estamos presos no grupo local de galáxias, Via Láctea, Andrômeda e algumas dezenas de galáxias anãs. A gravidade aqui é forte o suficiente para segurar essas galáxias juntas contra a expansão, mas tudo o que está fora do nosso grupo local está se afastando e eventualmente desaparecerá da nossa visão. No futuro distante, astrônomos de uma civilização que surja na Terra, se a Terra ainda existir, olharão para o céu e não verão nada além das estrelas da nossa própria galáxia. As outras galáxias terão se afastado tão rápido que sua luz será desviada para o vermelho até se tornar indetectável. Eles pensarão que vivem em um universo-ilha, solitário e estático, cercado por escuridão eterna. Eles não saberão sobre o Big Bang. Eles não saberão sobre a expansão. As evidências terão sido apagadas pelo horizonte. Nós vivemos em uma era privilegiada da cosmologia. Vivemos na única época em que é possível ver a imensidão do universo e, ao mesmo tempo, entender que nunca poderemos tocá-la. Então, a resposta simples para por que é impossível chegar à borda usando apenas a velocidade é: primeiro, você não pode ir rápido o suficiente, massa infinita. Segundo, se você fosse rápido, a radiação o mataria. Terceiro, se você sobrevivesse à radiação,
O tempo passaria e sua casa desapareceria. Quarto, e o mais importante, a borda está fugindo de você mais rápido do que você pode correr. Isso parece o fim da linha. Parece que o universo é uma piada cruel, vasto, belo, mas a mente humana não aceita o impossível facilmente. Se não podemos vencer pela velocidade, temos que entender o terreno. Na próxima sessão, vamos investigar a natureza desse terreno. Vamos falar sobre a geometria cósmica. Será que a borda existe mesmo? Imagine que você é uma formiga andando na superfície de uma bola de praia. Você anda, anda, anda. Você nunca encontra uma borda, mas a bola não é infinita. O universo pode ser assim. Na próxima parte, o grande vilão, energia escura e a expansão acelerada, vamos aprofundar a mecânica dessa expansão. E depois, na sessão de geometria, vamos ver como o universo pode ser finito e, ao mesmo tempo, não ter bordas. Talvez o problema não seja que não conseguimos chegar à parede. Talvez o problema seja que a parede é uma ilusão de ótica em uma sala de espelhos quadridimensional. Preparem-se para torcer suas mentes com topologia. A prisão pode ser mais estranha do que pensávamos. Uma prisão onde, se você tentar fugir em linha reta, acaba voltando para a sua cela pela porta dos fundos. Vamos explorar o formato do infinito. Nas sessões anteriores, nós nos deparamos com a barreira da velocidade da luz e com a triste realidade da biologia humana. Vimos que, mesmo se tivéssemos uma nave capaz de viajar a 99,9% da velocidade da luz, a viagem até a borda do universo observável levaria bilhões de anos, tempo suficiente para que a Terra deixasse de existir e o Sol se apagasse. Isso, por si só, já seria um motivo suficiente para declarar a missão como impossível. Mas a mente humana é teimosa. Nós sempre achamos que podemos encontrar uma brecha na engenharia. Talvez descobramos a criogenia perfeita, dizem os futuristas. Talvez possamos fazer o upload das nossas mentes para computadores quânticos indestrutíveis e viajar como dados puros. Se o universo fosse um palco estático, um teatro imóvel feito de estrelas fixas, essas soluções poderiam funcionar. Se tivéssemos tempo infinito, poderíamos cruzar distâncias infinitas. Mas agora, chegamos ao ponto de virada deste vídeo. Agora precisamos introduzir o verdadeiro antagonista da nossa história. Não é a distância, não é a radiação. É algo muito mais sinistro. Algo que estava escondido nas equações de Einstein e que só revelou sua face monstruosa em 1998. O universo não é um palco estático. O palco está crescendo. O chão está se movendo sob os nossos pés. E ele está se movendo com uma intenção maligna: nos isolar. Para entender a gravidade da situação, precisamos voltar no tempo para o ano de 1929. Até aquele momento, a humanidade e até mesmo Albert Einstein acreditava que vivíamos em um universo eterno e imutável. A Via Láctea era considerada a totalidade da existência. Mas, no topo do Monte Wilson, na Califórnia, um astrônomo chamado Edwin Hubble estava prestes a explodir nossa concepção de realidade. Usando o maior telescópio do mundo na época, Hubble começou a analisar a luz de nebulosas distantes. Ele percebeu que essas nebulosas eram, na verdade, outras galáxias, ilhas de estrelas como a nossa. Mas o choque veio quando ele mediu a velocidade delas. Ele descobriu que quase todas as galáxias estavam se afastando de nós. E mais, quanto mais longe a galáxia estava, mais rápido ela fugia. Hubble descobriu a expansão do universo. Foi uma revolução. O universo não era uma caixa parada, era uma explosão em andamento. O espaço entre as galáxias estava esticando, carregando-as para longe umas das outras, como pontos desenhados na superfície de um balão que está sendo inflado. Durante a maior parte do século XX, os cosmólogos olharam para essa expansão com uma certeza reconfortante. Eles pensavam: ok, o Big Bang foi uma explosão inicial que empurrou tudo para fora, mas o universo é cheio de matéria, e a matéria tem gravidade. A gravidade é uma força atrativa, ela puxa tudo de volta. Portanto, a lógica ditava que a gravidade de todas as estrelas e galáxias deveria estar agindo como um freio. A expansão deveria estar desacelerando. Era como jogar uma pedra para cima. Ela sobe, expansão, mas a gravidade da Terra a freia até que ela para e cai de volta. A grande dúvida científica dos anos 80 e 90 não era se o universo estava freando, mas o quanto ele estava freando. O destino final do cosmos parecia ser uma de duas opções. Ou a gravidade venceria, a expansão pararia e o universo colapsaria sobre si mesmo em um Big Crunch, o oposto do Big Bang. Ou a gravidade seria fraca demais e o universo continuaria expandindo para sempre, mas cada vez mais devagar, deslizando suavemente
diretamente para a eternidade. Então chegou 1998. Dois times rivais de astrônomos, o Supernova Cosmology Project e o High-Z Supernova Search Team, decidiram medir essa desaceleração. Para fazer isso, eles precisavam de uma régua cósmica precisa. Eles usaram um tipo específico de explosão estelar, as supernovas tipo Ia. Essas explosões são fantásticas, porque elas sempre brilham com a mesma intensidade intrínseca. Se você vê uma supernova tipo Ia brilhante, sabe que ela está perto. Se ela parece fraca, sabe que está longe. Medindo o brilho e o desvio para o vermelho, a velocidade dessas supernovas, eles esperavam ver o gráfico da desaceleração gravitacional. Eles esperavam ver o freio cósmico funcionando, mas quando os dados foram processados, os astrônomos acharam que tinham cometido um erro. Eles revisaram os cálculos. Eles checaram os telescópios. O resultado era impossível, mas persistente. As supernovas distantes eram muito mais fracas do que deveriam ser. Isso significava que elas estavam muito mais longe do que a teoria da gravidade permitia. A conclusão foi um terremoto na física, algo que rendeu o prêmio Nobel e que me deixa acordado à noite até hoje. O universo não está desacelerando, ele está acelerando. Imagine que você joga as chaves do seu carro para cima. Você espera que elas subam, parem e caiam na sua mão, mas em vez disso, as chaves sobem e de repente, como se tivessem um motor próprio, elas disparam para o céu cada vez mais rápido, desaparecendo nas nuvens em segundos. Isso é o que as galáxias estão fazendo. Alguma força misteriosa, invisível e onipresente está vencendo a gravidade. Ela está empurrando as galáxias para longe. Ela está esticando o próprio tecido do espaço-tempo com uma violência crescente. Nós demos a essa força o nome de energia escura. Ninguém sabe o que é a energia escura. É o maior mistério da ciência moderna. Sabemos que ela compõe cerca de 68% de toda a energia do universo. Sabemos que ela é uma propriedade do vácuo. O espaço vazio não é vazio. Ele tem uma energia intrínseca que exerce uma pressão negativa. E aqui está o truque diabólico. Quanto mais o universo se expande, mais espaço vazio é criado. Como o novo espaço também tem energia escura, a força de repulsão aumenta. E como a força aumenta, a expansão acelera, criando ainda mais espaço, que cria mais força. É um ciclo de feedback positivo, uma reação em cadeia exponencial que está rasgando o cosmos. O que isso significa para a nossa viagem à borda do universo? Significa a morte de qualquer esperança. A energia escura transformou o universo em uma esteira rolante cósmica. Imagine que você está em um aeroporto, naquela esteira rolante horizontal que ajuda as pessoas a andarem mais rápido. O seu objetivo, a borda do universo, está no final da esteira. Você começa a correr. A sua velocidade máxima é a velocidade da luz. $10. Se a esteira estivesse parada ou se movendo devagar, você chegaria lá. Mas a energia escura faz com que a esteira se mova na direção oposta à sua corrida. E pior, a esteira é feita de borracha elástica. Quanto mais longe o ponto está de você, mais rápido ele se afasta. Existe uma distância crítica no universo chamada raio de Hubble, ou horizonte de Hubble. Neste ponto exato, a velocidade com que o espaço se expande é igual à velocidade da luz. Qualquer objeto que esteja além desse horizonte está se afastando de nós a uma velocidade supraluminal, mais rápida que a luz. Novamente, preciso enfatizar, a galáxia não está viajando através do espaço mais rápido que a luz. O que violaria Einstein é o espaço entre nós que está sendo criado tão rapidamente que a distância aumenta mais do que 300 mil quilômetros a cada segundo. Um fóton de luz que sai dessa galáxia em nossa direção é como um nadador tentando nadar contra uma correnteza que é mais rápida do que ele. O nadador, o fóton, nada com toda a força a 300 mil quilômetros dólares, mas a correnteza, a expansão, o empurra para trás a 301 mil quilômetros dólares. Resultado, o fóton nunca chega aqui. A luz nunca nos alcança. A galáxia se torna invisível. Ela é desconectada causalmente da nossa realidade. Agora olhem para os números. O universo observável tem um raio de 46 bilhões de anos-luz. Mas o horizonte de Hubble, o ponto onde a velocidade de expansão atinge a velocidade da luz, está muito mais perto, a cerca de 14,5 bilhões de anos-luz. Isso significa que a vasta
vasta maioria das galáxias que vemos hoje nas belas fotos do telescópio Hubble ou do James Webb já cruzaram essa linha de não retorno. Nós as vemos porque estamos recebendo a luz que elas emitiram no passado, bilhões de anos atrás, quando estavam mais perto e a expansão era mais lenta. Estamos vendo fantasmas. Estamos vendo a imagem residual de objetos que já não estão acessíveis. Se, neste exato momento, uma civilização na galáxia GN-Z11 a 32 bilhões de anos-luz de distância tentasse nos enviar uma mensagem dizendo "Olá", essa mensagem jamais chegaria. Eles estão além do horizonte de eventos. Para todos os fins práticos, 94% do universo observável já está perdido para nós. Se tivéssemos uma nave capaz de viajar a 99,999% da luz e saíssemos hoje, nunca alcançaríamos essas galáxias. A distância entre a nossa nave e o destino aumentaria a cada segundo. Não importa o quão rápido voássemos. É uma corrida que perdemos antes mesmo da largada, e o futuro é ainda mais sombrio. Como a energia escura é constante e a expansão está acelerando, o horizonte de Hubble vai efetivamente encolher em relação às galáxias distantes. Mais e mais galáxias serão empurradas para fora do nosso horizonte. Imagine que o céu noturno é cheio de amigos. A expansão acelerada é como uma força que arrasta esses amigos para fora da sala, um por um. Daqui a cerca de 100 bilhões de anos, todas as outras galáxias fora do nosso grupo local, que é mantido unido pela gravidade, terão desaparecido além do horizonte. O céu ficará escuro. Os astrônomos do futuro, se houver humanos ou máquinas vivendo na Terra, olharão para cima e não verão nada além das estrelas da nossa própria galáxia fundida, Milkdrômeda. Eles não verão o brilho do Big Bang, pois ele terá sido esticado até se tornar indetectável. Eles não verão outras galáxias. Eles concluirão erroneamente que o universo é estático, finito e solitário. Eles pensarão que a Via Láctea é tudo o que existe. Toda a evidência da origem e da vastidão do cosmos terá sido apagada pela energia escura. Nós vivemos em uma era dourada da cosmologia. Somos privilegiados. Vivemos no único momento da história do tempo em que o universo é observável o suficiente para entendermos a sua expansão, mas ainda não expandiu o suficiente para apagar as pistas. Portanto, a borda do universo não é apenas um lugar físico difícil de alcançar. É um conceito que está ativamente fugindo de nós. Tentar chegar à borda é lutar contra a própria estrutura do espaço-tempo. Você pode perguntar, mas, professor Kaku, e se o universo for infinito? A borda não existe, certo? Isso nos leva a um ponto sutil. Quando dizemos borda, geralmente nos referimos ao limite do universo observável. E esse limite é real. É a barreira de comunicação. Mas o universo global, o todo, pode ser muito maior. A teoria da inflação cósmica sugere que o universo total pode ser 10 dólares vezes maior que o observável, ou até infinito. Se o universo for infinito, a borda é um conceito sem sentido, mas o isolamento causado pela energia escura é muito real. Nós estamos presos em uma bolha de causalidade que está ficando cada vez mais solitária. A energia escura é o carcereiro perfeito. Ela não constrói muros, ela constrói distância. Ela constrói vácuo, e ela constrói vácuo mais rápido do que podemos construir naves. Há um cenário teórico final ainda mais aterrorizante. O Big Rip, o grande rasgo. Se a densidade da energia escura aumentar com o tempo, o que chamamos de energia fantasma, a aceleração ficará tão violenta que ela não vai apenas afastar galáxias. Eventualmente, ela vencerá a gravidade que segura a Via Láctea e nossa galáxia se dispersará. Depois, ela vencerá a gravidade que segura o sistema solar e a Terra será arrancada do Sol. Depois, ela vencerá as forças eletromagnéticas e a Terra explodirá. E nos momentos finais, ela vencerá a força nuclear forte e os próprios átomos serão rasgados. O universo terminaria em uma singularidade de expansão infinita, onde cada partícula estaria isolada em seu próprio universo observável solitário. Esse é o poder do vilão que enfrentamos. Diante da energia escura, a nossa velocidade tecnológica é uma piada. Então, recapitulando, por que é impossível chegar à borda? Porque a borda está do outro lado de uma correnteza que flui mais rápido que a luz. Porque 94% do que vemos já é uma ilusão de ótica inacessível. Porque estamos tentando atravessar um oceano que cria mais água a cada segundo. Parece desesperador. Parece que estamos condenados a ficar no nosso quintal cósmico para sempre. Mas, e se o mapa estiver errado? E se a nossa intuição de que o universo é plano e infinito
infinito estiver equivocada? E se o universo tiver uma forma? Na próxima sessão, Geometria Cósmica, o Pac-Man e a esfera 3D, vamos deixar a expansão de lado por um momento e olhar para a topologia. Vamos fazer a pergunta: se eu pudesse congelar a expansão e viajar para sempre em linha reta, eu encontraria um muro? A resposta pode ser ainda mais estranha do que a expansão. Pode ser que o universo seja um loop. Pode ser que a borda não exista porque o universo é curvo sobre si mesmo. Preparem-se para visualizar a quarta dimensão. Preparem-se para entender como um universo pode ser finito, mas não ter fronteiras. A gaiola pode não ter grades, mas pode ser um labirinto geométrico de onde não há saída. Até agora, nesta nossa exploração sobre a impossibilidade de chegar à borda do universo, nós nos concentramos em barreiras dinâmicas, a velocidade da luz que nos limita e a expansão acelerada que afasta o destino de nós. Focamos no movimento, mas agora eu preciso que vocês parem. Esqueçam os foguetes, esqueçam a energia escura, esqueçam o tempo. Vamos fazer um exercício de imaginação pura. Vamos supor que temos o poder divino de pausar o universo. Congelamos a expansão. As galáxias param de se afastar. O palco está imóvel. E vamos supor que temos uma nave mágica que pode viajar instantaneamente para onde quisermos, ou que temos tempo infinito para viajar em linha reta. A pergunta fundamental permanece: se eu viajar em linha reta, sem nunca virar o volante, eu vou eventualmente bater em um muro. Eu vou encontrar uma placa dizendo fim do universo. Eu vou cair em um abismo de nada absoluto, onde o espaço e o tempo deixam de existir. A resposta intuitiva é sim, deve haver uma borda, mas a resposta da geometria, a resposta da topologia é um retumbante e alucinante não. O universo pode ser finito, pode ter um tamanho mensurável em quilômetros cúbicos, e ainda assim não ter nenhuma borda. Como isso é possível? Bem-vindos ao mundo da geometria não euclidiana. Bem-vindos ao paradoxo do universo Pac-Man. Para entender isso, precisamos sair da nossa arrogância tridimensional. Nós, seres humanos, somos criaturas que evoluíram para entender o espaço plano. Para nós, se você anda em uma direção numa sala, você bate na parede. Se você anda numa mesa, você cai da borda. Mas vamos imaginar um ser bidimensional. Vamos chamar de formiga plana. Essa formiga vive na superfície de uma mesa gigante de cozinha. Para ela, o universo é plano. Ela anda e eventualmente chega à borda da mesa. Ela olha para baixo e vê o chão. Ela entende o conceito de borda. O universo dela tem um limite físico. Agora, vamos pegar essa mesma formiga e colocá-la na superfície de uma bola de praia gigante ou de um globo terrestre. A formiga é muito pequena, então para ela o chão parece plano. Ela começa a andar em linha reta, ou o que ela acha que é uma linha reta, que na verdade é uma geodésica, um grande círculo. Ela anda por dias, meses, anos. Ela nunca encontra uma barreira, ela nunca encontra um abismo, ela nunca cai. Mas, se ela andar o suficiente, algo bizarro vai acontecer. Ela vai chegar ao ponto de partida. Ela vai tropeçar nas suas próprias pegadas. Ela vai ver as costas da própria cabeça. O universo da formiga na bola é finito. Tem uma área de superfície calculável, mas é ilimitado. Não tem fronteiras. Não existe um ponto na superfície da Terra que seja o fim da Terra. Você pode perguntar: onde fica a borda da Terra? A pergunta não faz sentido geográfico. E se a formiga perguntar: mas para onde o universo está curvado? A resposta é: ele está curvado para uma terceira dimensão que ela não consegue perceber, o interior e o exterior da bola. Agora, nós somos a formiga, mas vivemos em 3 dimensões. Quando olhamos para o espaço, vemos linhas retas. Achamos que o universo é uma mesa 3D infinita ou uma caixa. Mas e se o universo for uma hiperesfera? E se o nosso espaço tridimensional for, na verdade, a superfície de uma esfera quadridimensional? Isso é o que chamamos de universo fechado ou de curvatura positiva. Nesse cenário, se você entrar na sua nave e viajar para a frente na velocidade da luz, passando por Marte, Júpiter, saindo da Via Láctea, atravessando o vazio intergaláctico e continuar indo reto por trilhões e trilhões de anos, eventualmente você veria uma galáxia familiar à sua frente. Você se aproximaria e veria que é a Via Láctea. Você veria o nosso Sol e você veria a Terra. Mas você não deu meia volta. Você foi reto o tempo todo. Você circunnavegou o universo. Nesse modelo, perguntar onde está a borda do universo é tão estúpido quanto perguntar onde está a borda da superfície da Terra. A borda não existe. O espaço se dobra sobre si mesmo. Isso resolve o problema do muro. Não há muro porque o espaço é
contínuo e cíclico. Nós vivemos dentro de um loop geométrico titânico. Mas existe outra possibilidade, uma que é ainda mais estranha e que é a favorita de muitos matemáticos e fãs de videogames retrô. É a topologia do touro, ou o que eu gosto de chamar de universo Pac-Man. Lembrem-se do jogo Pac-Man original dos anos 80. O labirinto é um quadrado na tela. Mas o que acontece se o Pac-Man sair pela saída da direita? Ele bate na parede do fliperama? Não. Ele reaparece instantaneamente no lado esquerdo da tela. Se ele sair por cima, ele volta por baixo. Para o Pac-Man, o universo dele não tem bordas. Se ele correr para a direita para sempre, ele vai passar pela tela infinitas vezes. Isso é uma topologia plana, mas multiconectada. É como pegar uma folha de papel e colar a borda direita na borda esquerda, fazendo um cilindro, e depois colar a borda de cima na borda de baixo, fazendo uma forma de donut, ou touro. Se o nosso universo for assim, ele é um cubo gigante, onde as paredes são portais para a parede oposta. Novamente, não há borda física. Não há um lugar onde o espaço acaba. Há apenas repetição. Se o universo fosse pequeno o suficiente e tivesse essa forma, nós veríamos isso. Olharíamos para o céu e veríamos cópias da Via Láctea em todas as direções. Veríamos a nós mesmos no passado. O universo seria uma sala de espelhos cósmica. Nós procuramos por isso. Astrônomos analisaram os dados da radiação cósmica de fundo, procurando padrões repetidos, círculos no céu que indicariam que a luz deu a volta no universo e nos atingiu de novo. Até agora, não encontramos esses padrões. Isso significa que, se o universo é um Pac-Man ou uma esfera, ele é tão gigantescamente grande que a luz ainda não teve tempo de dar a volta completa. O loop é maior que o horizonte observável. Isso nos leva às famosas equações de Friedmann, derivadas da relatividade geral de Einstein. Essas equações nos dizem que a forma do universo depende de quanto material existe dentro dele. É uma batalha entre a expansão e a gravidade. Existem três destinos geométricos, três formas possíveis para a nossa prisão. Universo fechado, curvatura positiva. Se houver muita matéria e energia, a gravidade é forte o suficiente para curvar o espaço sobre si mesmo, como a esfera que descrevi. É finito e sem bordas. Universo aberto, curvatura negativa. Se houver pouca matéria, a gravidade é fraca. O espaço se curva para fora, como a forma de uma sela de cavalo ou uma batata Pringles. Nesse caso, o universo é infinito. Ele se estende para sempre. E se é infinito, por definição, não tem borda. Você pode viajar para sempre e sempre encontrará mais espaço novo. Universo plano, curvatura zero. Este é o caso cachinhos dourados. Se a densidade de matéria e energia for exatamente a densidade crítica, o universo é plano como uma folha de papel em 3D. As linhas paralelas nunca se cruzam. Qual é o nosso? Nós medimos isso. Lançamos satélites como o WMAP e o Planck para medir a geometria do espaço usando a luz mais antiga do universo. E a resposta é chocante pela sua precisão. O universo é plano. A margem de erro é de apenas 0,4%. Isso significa que, nas escalas que podemos medir, o universo segue a geometria euclidiana que você aprendeu na escola. Triângulos têm 180 graus. O que isso significa para a borda? Um universo plano geralmente implica um universo infinito. Pense em uma folha de papel infinita. Se o universo é infinito, então a missão de chegar à borda é absurda, não por limitações técnicas, mas por definição lógica. Você não pode chegar ao fim de algo que não tem fim. O infinito é um conceito que quebra o cérebro humano. Significa que, se você viajar longe o suficiente, eventualmente as combinações de átomos devem se repetir. Em um universo verdadeiramente infinito, deve haver outra Terra com outro você, lendo este texto agora. Simplesmente porque a probabilidade obriga a repetição quando você tem tentativas infinitas. Mas espere, o universo ser plano não garante que ele seja infinito. Ele pode ser um cilindro plano ou um touro plano. O Pac-Man, ele pode ser plano geometricamente. Triângulos têm 180 graus, mas finito topologicamente. Ele se conecta. No entanto, como disse, o tamanho desse touro seria muito maior que o nosso horizonte observável. Então, vamos sintetizar o problema da borda sob a ótica da geometria. Temos duas opções principais. Cenário A. O universo é infinito. Nesse caso, viajar em linha reta é uma jornada eterna. Você passará por infinitas galáxias, infinitas estrelas, infinitos buracos negros. Nunca haverá uma parede. Nunca haverá um vazio final. O conceito de borda é uma falácia humana.
humana de aplicar finitude ao infinito. É impossível chegar à borda porque a borda não existe. Cenário B. O universo é finito. Hiperesfera ou touro. Nesse caso, o espaço é curvo ou conectado. Viajar em linha reta leva você de volta ao começo. É como o explorador Fernão de Magalhães. Ele partiu da Espanha, viajou sempre para o oeste e voltou para a Espanha. Bem, o navio dele voltou. Ele não caiu da borda do mundo. Se o universo for assim, é impossível chegar à borda porque, novamente, a borda não existe. O universo é uma entidade autocontida. Existe, porém, uma confusão comum que preciso desfazer. Muitas pessoas imaginam o Big Bang como uma explosão de granada em uma sala vazia pré-existente. Elas pensam, ok, as galáxias são os estilhaços voando. Se eu for mais rápido que os estilhaços, eu chego no espaço vazio onde a explosão ainda não chegou. Isso está errado. Errado em um nível fundamental. O Big Bang não aconteceu no espaço. O Big Bang foi a explosão do espaço. Não existe fora do Big Bang. O espaço está sendo criado à medida que o universo expande. Se você fosse até a galáxia mais distante, o que haveria depois dela? Mais espaço. Espaço que foi criado junto com a galáxia. Você não pode sair do universo, porque o universo é, por definição, tudo o que existe. Para haver uma borda, teria que haver algo do outro lado para contrastar. Mas se o universo contém todo o espaço e todo o tempo, não há outro lado. Não há fora. Perguntar o que está fora do universo é como perguntar o que fica ao norte do Polo Norte. A pergunta parece gramaticalmente correta, mas geograficamente é um absurdo. No Polo Norte, todas as direções são sul. No universo total, todas as direções são dentro. Mas eu sei o que você está pensando. A mente humana não se satisfaz com não há fora. Você pode estar pensando na teoria das cordas ou no multiverso. Professor, e se o nosso universo for uma bolha flutuando em algo maior? Agora estamos entrando na topologia exótica. A teoria das cordas, ou teoria M, sugere que o nosso universo tridimensional pode ser uma membrana, ou brana, flutuando em um espaço de dimensão superior, o bulk ou hiperespaço. Imagine uma folha de papel flutuando no ar. A folha é 2D, o ar é 3D. Nós somos desenhos feitos à tinta na folha de papel. Não podemos sair do papel. Nesse cenário, o universo pode ter uma borda? Sim, a folha de papel pode ter uma borda, mas nós, feitos de tinta, não poderíamos interagir com ela da maneira clássica, ou talvez as leis da física ficassem estranhas lá. Ou, mais provavelmente, a nossa folha é infinita ou fechada, uma bolha, mas a verdadeira borda estaria a uma fração de milímetro de nós, na quarta dimensão espacial. Se você pudesse se mover na direção ana ou kata, termos usados para a quarta dimensão, você sairia do universo instantaneamente, mas nós somos prisioneiros das três dimensões. Os nossos átomos, a nossa luz, as nossas forças, exceto a gravidade, talvez, estão colados à brana. Para nós, a borda dimensional é intocável. Estamos presos na superfície da membrana como moscas presas em papel pega-moscas. Então, a geometria nos dá três vereditos de impossível. Se for infinito plano, impossível porque não tem fim. Se for finito fechado, esfera, Pac-Man, impossível porque você anda em círculos. Se for uma brana no multiverso, impossível porque estamos presos dimensionalmente. Mas há uma última nuance geométrica: o horizonte de partícula. Nós falamos na primeira parte sobre o universo observável. Essa é uma borda para a informação. Mas existe uma borda para a matéria? Lembre-se da inflação cósmica. O universo expandiu-se insanamente rápido no primeiro 10 dólares segundo. Isso significa que a parte do universo que podemos ver, 46 bilhões de anos-luz, é uma fração minúscula do todo. Se o universo total for o tamanho da Terra, o universo observável é o tamanho de um átomo. Tentar chegar à borda real, se ela existir na teoria da inflação caótica eterna, implicaria atravessar regiões de espaço que estão se expandindo e mudando de fase, onde as leis da física podem ser diferentes. São os domínios de vácuo. Talvez muito, muito longe, as constantes da física mudem. Talvez a velocidade da luz seja diferente. Talvez a gravidade seja repulsiva. Chegar a essa fronteira de domínio seria a coisa mais próxima de encontrar uma borda. Seria como um peixe nadando até encontrar a parede do aquário. Mas, novamente, a expansão está empurrando essa fronteira para longe de nós, muito mais rápido que a luz. A geometria da inflação garante que estamos isolados na nossa bolha de vácuo estável. Portanto, a conclusão geométrica é humilhante. Nós somos como personagens de um videogame que decidiram explorar o código-fonte do jogo
apenas andando pelo mapa. Não funciona assim. O mapa é desenhado para nos conter. A geometria do espaço-tempo não é um palco passivo, é uma jaula ativa. Seja ela uma esfera, um toro ou um plano infinito, a estrutura topológica do cosmos conspira com a expansão para garantir que nunca tocaremos o fim. Mas, curiosamente, existe uma coisa que toca a borda todos os dias. Ou melhor, uma coisa que define a borda. Não é uma nave, é o tempo. Se olharmos para longe o suficiente, não vemos uma parede de tijolos, mas vemos uma parede de fogo. Vemos o momento em que o universo deixou de ser opaco e se tornou transparente. Na próxima e última sessão principal, antes da conclusão, vamos falar sobre a verdadeira borda, a muralha de fogo do Big Bang. Vamos descobrir que a única fronteira que podemos ver não é geográfica, é temporal, é a radiação cósmica de fundo, é a cortina de ferro do tempo. Nós não podemos ir além dela, porque além dela não é um lugar, é um tempo anterior à existência da luz livre. Preparem-se para olhar para a foto do bebê universo. Essa é a única borda que jamais conheceremos. O nosso próprio nascimento. Até agora, passamos a maior parte do nosso tempo frustrados. Frustrados com a velocidade da luz, que é muito lenta. Frustrados com a energia escura que afasta as galáxias de nós. Frustrados com a geometria que nos faz andar em círculos. Parece que o universo conspirou para nos impedir de chegar a qualquer tipo de fim. Mas se não podemos viajar fisicamente até a borda, será que podemos pelo menos vê-la? Será que podemos apontar nossos instrumentos mais poderosos, nossos olhos tecnológicos de ouro e berílio e olhar tão fundo na escuridão que finalmente encontramos o muro final? A resposta é sim. Nós podemos ver a borda. Na verdade, nós já tiramos uma foto dela. Mas, como tudo na física, a resposta vem com uma pegadinha que desafia o senso comum. A borda que vemos não é o fim do espaço geográfico. A borda é o começo do tempo. Para entender isso, precisamos lembrar que um telescópio não é apenas uma lupa de longo alcance. Ele é, literalmente, uma máquina do tempo. A luz não viaja instantaneamente. Ela tem uma velocidade finita. Quando você olha para a Lua, você não a vê como ela é agora. Você a vê como ela era há 1,3 segundos. Quando você olha para o Sol, você vê a imagem de 8 minutos atrás. Se o Sol explodisse agora, nós continuaríamos sorrindo na praia, ignorantes do nosso destino, por mais 8 minutos. Quando olhamos para a estrela mais próxima, Próxima Centauri, estamos olhando 4 anos no passado. E quando olhamos para a galáxia de Andrômeda, aquela mancha difusa que você pode ver a olho nu em uma noite escura, você está vendo a luz que partiu de lá há 2,5 milhões de anos, numa época em que o Homo sapiens ainda não caminhava sobre a Terra. Agora, levemos essa lógica ao extremo. Vamos apontar o telescópio espacial James Webb para um pedaço vazio do céu, onde não há estrelas da nossa galáxia, e vamos deixar o obturador aberto por dias. O que vemos? Vemos galáxias distantes, galáxias a 10 bilhões de anos-luz. Estamos vendo o universo na sua adolescência. Vamos olhar mais fundo. Vemos manchas vermelhas, fracas e distorcidas. São as primeiras galáxias se formando, apenas 500 milhões de anos após o Big Bang. Mas e se olharmos mais fundo ainda? E se tentarmos ver o momento zero? Eventualmente, chegamos a uma barreira. Não importa o quão poderoso seja o telescópio que construiremos no futuro. Não importa se tivermos um telescópio do tamanho do sistema solar. Chega um ponto onde não há mais galáxias, não há mais estrelas, não há mais quasares. Entramos na idade das trevas cósmicas. Mas se continuarmos viajando com os olhos para trás no tempo, passando pela escuridão, de repente batemos em um muro, uma parede brilhante, uniforme e impenetrável. Nós a chamamos de superfície de último espalhamento. Para os nossos olhos humanos, se pudéssemos ver nessa distância, o céu inteiro não seria preto. Seria uma folha contínua de fogo laranja brilhante, como se estivéssemos dentro de uma fornalha. Essa é a verdadeira borda do universo observável. E nós a chamamos de radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB. O que é essa parede? Por que não podemos ver através dela? Para entender isso, precisamos entender a física do plasma. Hoje, o espaço é transparente. A luz viaja livremente por bilhões de anos sem bater em nada. Isso acontece porque os átomos são estáveis e neutros. Mas, se voltarmos o relógio para cerca de 380 mil anos após o Big Bang, o universo era um lugar muito diferente. Ele era quente, muito quente. A temperatura média era de cerca de 3.000 graus Kelvin, aproximadamente a temperatura da superfície de uma estrela anã vermelha ou o filamento de uma lâmpada antiga. Nessa temperatura, a violência térmica é tão
tão grande que os átomos não conseguem se formar. Sempre que um próton tentava capturar um elétron para formar um átomo de hidrogênio neutro, um fóton de alta energia, luz, vinha e chutava o elétron para longe. O universo inteiro era um plasma, uma sopa ionizada de prótons, elétrons e luz, todos colidindo freneticamente. Pense no interior do Sol. Você consegue ver através do Sol? Não, o Sol é opaco. A luz dentro do Sol leva milhares de anos para sair do núcleo até a superfície, porque ela bate em um elétron a cada centímetro. É como tentar correr através de uma multidão em um show de rock. Você não vai longe. Nos primeiros 380 mil anos, o universo inteiro era como o interior de uma estrela. Era uma névoa brilhante e impenetrável. A luz estava presa, acoplada à matéria. O universo era opaco. Se você estivesse lá e não fosse vaporizado instantaneamente, você não veria estrelas, nem galáxias. Você veria apenas um brilho branco-alaranjado cegante em todas as direções. Você estaria dentro da bola de fogo primordial. Então, algo milagroso aconteceu. O universo expandiu, e ao expandir, ele esfriou. Aos 380 mil anos de idade, a temperatura caiu abaixo de 3.000 graus Kelvin. De repente, a energia térmica não era mais suficiente para ionizar o hidrogênio. Os prótons finalmente conseguiram capturar os elétrons e segurá-los. Ocorreu a recombinação. O plasma virou gás neutro. E, crucialmente, o gás neutro é transparente. A luz parou de bater nos elétrons. A névoa se dissipou instantaneamente em escalas cósmicas. Aqueles fótons primordiais que estavam presos na sopa quente foram subitamente libertados. Eles dispararam em todas as direções, livres para viajar pelo cosmos. Eles têm viajado desde então. Por 13,8 bilhões de anos, essa luz tem cruzado o vácuo. E hoje, parte dessa luz está atingindo a Terra. Está atingindo a antena da sua TV fora do ar. Aquela estática, aquele chiado preto e branco, cerca de 1% daquilo é o som do Big Bang. Está atingindo os nossos radiotelescópios. Quando mapeamos essa luz, vemos uma esfera perfeita ao nosso redor. Essa é a muralha de fogo. A razão pela qual não podemos ver além dessa parede não é porque não há nada lá. É porque, antes desse momento, o universo era opaco. A luz não viajava em linha reta. Tentar olhar para antes de 380 mil anos é como tentar olhar através de uma parede de neblina espessa. A informação visual se perde no espalhamento. Portanto, a borda do universo visual é, na verdade, uma cortina de fumaça temporal. Nós estamos cercados em todas as direções pela imagem do universo quando ele era um bebê recém-nascido. E aqui está o paradoxo geométrico mais lindo da cosmologia. Você pode apontar o dedo para o norte. Lá está a borda, a CMB. Você aponta para o sul. Lá está a mesma borda. Leste, oeste, cima, baixo. Nós estamos no centro exato de uma casca esférica de fogo primordial. Isso significa que somos especiais? Que estamos no centro do universo? Não. Se você fosse para a galáxia de Andrômeda, veria a mesma esfera de fogo, mas ela seria composta por fótons diferentes, emitidos de lugares diferentes. Cada observador no universo tem o seu próprio horizonte de partícula, a sua própria esfera pessoal de CMB. É como estar em um navio no meio do oceano. O horizonte circular te cerca por todos os lados. Se você se mover, o horizonte se move, mas você nunca consegue sair de dentro do círculo. Mas espere, professor Kaku, se estamos olhando para uma parede de fogo de 3.000 graus, por que não somos cozinhados? Por que o céu noturno é escuro e frio, e não brilhante e quente? A resposta é a expansão do universo, que discutimos antes. A luz que saiu daquela parede há 13,8 bilhões de anos era luz visível e ultravioleta, extremamente energética. Mas, durante a viagem até aqui, o espaço por onde ela passou se esticou, e quando o espaço estica, a onda de luz estica junto. O comprimento de onda aumentou mais de 1,000 vezes. Aquela luz laranja transformou-se em infravermelho, depois em ondas de rádio e finalmente em micro-ondas. A temperatura daquela luz caiu de 3.000 Kelvin para meros 2,7 Kelvin, apenas 2,7 graus acima do zero absoluto. O fogo esfriou. A muralha de fogo hoje é uma muralha de gelo, mas a energia ainda está lá, permeando cada centímetro cúbico do espaço. Existem cerca de 400 fótons do Big Bang em cada centímetro cúbico do seu corpo agora mesmo, atravessando você como fantasmas. Nós vivemos mergulhados no eco da criação. Então, é possível chegar a essa borda? Fisicamente não, porque essa borda não é um lugar onde você pode estacionar a nave. Essa borda é um tempo. Para chegar à radiação cósmica de fundo, você não precisa
precisa viajar 46 bilhões de anos-luz em distância. Você precisa viajar 13,8 bilhões de anos no tempo. Se você tentasse voar em direção a ela, você nunca a alcançaria. Você apenas viajaria para regiões do espaço onde a luz da CMB está passando agora. A parede recua à medida que o tempo avança. Amanhã, a luz da CMB, que chegará até nós, terá vindo de um lugar um pouco mais distante do que a luz que chegou hoje. O universo observável cresce à velocidade da luz, mais a expansão. Nós estamos ganhando território visual a cada segundo. Novos fótons de regiões que nunca vimos antes estão chegando aos nossos telescópios agora. Mas o que eles trazem não é a visão de novas terras. É apenas a visão da mesma velha parede de fogo, só que um pouco mais longe. A prisão visual é absoluta. Existe alguma maneira de ver o que há atrás da parede? O que aconteceu antes dos 380 mil anos? Com luz é impossível. A física proíbe, mas existem outros mensageiros. Neutrinos, por exemplo. Neutrinos são partículas fantasmagóricas que quase não interagem com a matéria. Eles poderiam atravessar o plasma primordial como se ele não existisse. Existe uma teoria de que deve haver um fundo cósmico de neutrinos, CVB, uma imagem do universo quando ele tinha apenas 1 segundo de idade. Se pudéssemos construir um telescópio de neutrinos, algo incrivelmente difícil, poderíamos ver através da parede de fogo. E as ondas gravitacionais, as ondas no tecido do espaço-tempo geradas pela própria inflação cósmica no primeiro trilionésimo de segundo. Projetos futuros, como o LISA, antena espacial de interferometria a laser, tentarão detectar essas ondas primordiais. Se conseguirmos, veremos a verdadeira borda do tempo. Veremos o momento da singularidade. Mas, voltando à nossa questão de exploração física, a muralha de fogo do Big Bang é a fronteira final da nossa realidade acessível. Tudo o que está dentro dela é o nosso universo. Tudo o que está fora dela, no sentido de que sua luz ainda não chegou, é o desconhecido. E a energia escura está garantindo que a maior parte desse desconhecido permaneça desconhecido para sempre. Nós somos, efetivamente, prisioneiros em uma ilha de tempo. Olhamos para o horizonte e vemos o fogo do nosso nascimento nos cercando. Olhamos para o futuro e vemos a escuridão da expansão nos isolando. É uma visão solitária, talvez, mas também é uma prova da audácia humana. Nós nunca saímos da Terra fisicamente além da Lua. Nossas sondas mal saíram do sistema solar, mas a nossa mente viajou até a borda. Nós mapeamos a parede de fogo, nós medimos sua temperatura, nós deciframos os segredos codificados em suas flutuações minúsculas que explicam como as galáxias nasceram. Nós tocamos a borda do universo não com as mãos, mas com a matemática. No entanto, a pergunta persiste no coração dos sonhadores. Isso é tudo? Estamos realmente presos? Não existe um atalho, não existe uma porta dos fundos nessa prisão de luz e tempo? A física clássica diz que não. A relatividade geral diz que a geometria nos prende. A cosmologia diz que a expansão nos isola. Mas a física teórica moderna, a fronteira selvagem onde a relatividade encontra a quântica, sussurra uma possibilidade perigosa, especulativa, mas matematicamente válida. E se não precisarmos viajar através do espaço? E se pudermos dobrar o espaço? Ou sair dele? Na conclusão deste vídeo, vamos deixar de lado as limitações e abraçar a especulação científica mais avançada. Vamos falar sobre a dobra espacial, o Warp Drive. Vamos falar sobre buracos de minhoca. Vamos falar sobre a ideia de que o nosso universo pode ser apenas uma bolha em um oceano de bolhas, o multiverso. A borda pode ser intransponível para a matéria, mas será que é intransponível para a imaginação e para a engenharia de uma civilização do tipo 3? Preparem-se para a última etapa. Vamos tentar quebrar as grades da prisão. Chegamos ao final desta odisseia através das fronteiras da realidade. Passamos a última hora e meia construindo uma prisão perfeita ao redor da humanidade. Começamos com a barreira da velocidade da luz, que nos condena a rastejar pelo cosmos como lesmas em estrada interestelar. Depois, enfrentamos o monstro da energia escura, que está esticando o chão sob os nossos pés e empurrando as galáxias para além do horizonte, transformando o universo em um arquipélago de ilhas solitárias e incomunicáveis. Em seguida, a geometria nos mostrou que o universo pode ser um labirinto fechado, um Pac-Man cósmico, onde viajar em linha reta apenas nos traz de volta ao começo. E, finalmente, olhamos para a única borda visível, a muralha de fogo do Big Bang, e percebemos que ela não é uma fronteira espacial, mas uma barreira temporal intransponível. A conclusão lógica, baseada
baseada na física do século XX, é desoladora. Estamos presos. Somos prisioneiros em uma pequena bolha de causalidade, condenados a viver e morrer na Via Láctea sem nunca saber o que existe além do horizonte, sem nunca tocar a verdadeira vastidão do infinito. A resposta para "é possível chegar à borda do universo" parece ser um definitivo, frio e matemático não. Mas eu sou um físico teórico, e na física teórica, a palavra impossível é relativa. Frequentemente, o que chamamos de impossível é apenas engenharia que ainda não inventamos. Se você dissesse a Isaac Newton que poderíamos falar com alguém do outro lado do mundo instantaneamente através de um vidro mágico, seu smartphone, ele diria que é bruxaria ou impossível. Mas hoje sabemos que é apenas eletromagnetismo. Da mesma forma, as barreiras que discutimos hoje são baseadas na ideia de viajar através do espaço. Mas e se pudéssemos manipular o espaço? E se, em vez de sermos passageiros passivos na esteira rolante do cosmos, pudéssemos controlar a esteira? A relatividade geral de Einstein, a mesma teoria que nos prendeu, também nos dá a chave da cela. Ela diz que o espaço-tempo é maleável. Ele pode ser esticado, comprimido, torcido e furado. Se uma civilização avançada, o que na escala de Kardashev chamamos de civilização tipo 3, capaz de controlar a energia de uma galáxia inteira, quiser chegar à borda, ela não usará foguetes. Ela usará a própria geometria. A primeira trapaça teórica é o motor de dobra, ou Warp Drive. Em 1994, o físico mexicano Miguel Alcubierre usou as equações de Einstein para propor uma solução que parecia saída de Star Trek. Ele mostrou que é teoricamente possível criar uma bolha de espaço-tempo ao redor de uma nave. A ideia é genial. A nave em si não se move, ela fica parada dentro da bolha, mas o motor comprime o espaço à frente da nave e expande o espaço atrás dela. Lembrem-se do que aprendemos sobre a energia escura. O espaço pode se expandir ou contrair mais rápido que a luz. A expansão do universo prova isso. O limite de Einstein, sedado ala, se aplica a objetos se movendo no espaço, não ao próprio espaço. Nesse cenário, a nave surfa uma onda de distorção espacial. Ela poderia cruzar a galáxia em minutos, sem nunca violar a relatividade localmente. O tempo não dilataria. Os ocupantes não envelheceriam diferente de quem ficou na Terra. Se tivéssemos essa tecnologia, a expansão acelerada do universo deixaria de ser um problema. Nós seríamos mais rápidos que a expansão. Poderíamos perseguir as galáxias que estão fugindo. Poderíamos alcançar o horizonte de eventos. O único problema, para fazer isso funcionar, precisamos de energia negativa ou matéria exótica para expandir o espaço atrás da nave. Sabemos que a energia negativa existe, efeito Casimir, mas produzi-la em quantidades estelares é por enquanto um sonho distante, mas não é impossível. A segunda saída é ainda mais radical: os buracos de minhoca, as pontes de Einstein-Rosen. Imagine que o universo é uma folha de papel. A borda que queremos alcançar é um ponto do outro lado do papel. A distância é enorme, mas se dobrarmos o papel ao meio, podemos aproximar o nosso ponto do ponto de destino. Se furarmos o papel com um lápis, criamos um túnel que conecta os dois lugares instantaneamente. A matemática de Einstein permite isso. Um buraco negro conectado a um buraco branco poderia formar um atalho através do hiperespaço. Se uma civilização tipo terceiro pudesse estabilizar um buraco de minhoca, novamente, usando energia negativa para impedir que ele colapse, a distância se tornaria irrelevante. Poderíamos criar um portal na órbita da Terra e sair instantaneamente na borda do universo observável, ou até além dele. Poderíamos visitar as galáxias, fantasmas que já desapareceram do nosso céu. O conceito de borda deixaria de fazer sentido, pois todo o universo estaria conectado por uma rede de metrô cósmico. Mas e se a borda não for um lugar no nosso espaço, mas uma fronteira dimensional? Aqui entramos no meu campo de especialidade, a teoria das cordas e a teoria M. Essas teorias sugerem que o nosso universo de 3 dimensões espaciais é apenas uma membrana, uma brana, flutuando em um espaço muito maior de 11 dimensões, o bulk ou o volume. Imagine que o nosso universo é uma bolha de sabão flutuando no ar. Nós somos seres feitos de sabão, vivendo na superfície da bolha. Não podemos sair da superfície. Para nós, a bolha é tudo o que existe, mas a milímetros de distância da nossa bolha pode haver outra bolha, outro universo. Talvez a verdadeira borda do nosso universo esteja bem aqui, na ponta do seu nariz, mas em uma direção que você não
pode apontar: a quarta dimensão espacial. A teoria das cordas sugere que a gravidade é a única força que pode vazar entre as branas. É por isso que a gravidade é tão fraca comparada ao eletromagnetismo. Talvez a gravidade esteja vazando para fora do nosso universo, ou vindo de um universo vizinho. Se isso for verdade, chegar à borda não significa viajar trilhões de anos-luz. Significa aprender a sair da membrana. Significa transcender a nossa realidade tridimensional. Se conseguíssemos fazer isso, poderíamos ver o nosso universo de fora. Poderíamos ver a totalidade da esfera ou do touro cósmico. E poderíamos ver o multiverso, um oceano infinito de bolhas, onde Big Bangs estão acontecendo o tempo todo, criando novos universos com novas leis da física. Nesse cenário, a borda do nosso universo é apenas a praia de um oceano cósmico muito maior, e a nossa prisão se torna um playground infinito. Isso nos traz de volta à filosofia da exploração. Por que somos obcecados pela borda? Porque somos a maneira que o universo encontrou de conhecer a si mesmo. Somos poeira estelar que ganhou consciência há 13,8 bilhões de anos. Os átomos do seu corpo foram forjados no Big Bang e no núcleo de estrelas moribundas. E agora, esses átomos se organizaram de tal forma que podem olhar para o céu, construir telescópios e se perguntar: onde eu termino? A impossibilidade física de chegar à borda do universo é, na verdade, uma bênção disfarçada. Se pudéssemos pegar um foguete e bater na parede do universo amanhã, o mistério acabaria. A jornada terminaria. A vastidão intransponível, a expansão acelerada, a complexidade geométrica. Tudo isso garante que a aventura do conhecimento será eterna. Sempre haverá um novo horizonte. Sempre haverá uma nova pergunta. Se o universo é infinito, nossa curiosidade também deve ser. Talvez nunca saiamos fisicamente do grupo local de galáxias. Talvez estejamos destinados a ver as outras galáxias desaparecerem na escuridão, engolidas pela energia escura. Mas a nossa mente já escapou. Através da matemática, nós já vimos a borda. Através dos telescópios, nós já vimos o passado. Através da teoria, nós já vislumbramos o multiverso. A prisão de luz e tempo pode prender nossos corpos, mas não pode prender a imaginação humana. E quem sabe, talvez um dia, daqui a milhões de anos, nossos descendentes, seres de pura energia ou consciência digital, olhem para trás, para a época em que achávamos que a velocidade da luz era o limite e sorriam com a nossa ingenuidade antes de darem um passo para o lado, para a 11ª dimensão e iniciarem a verdadeira viagem. A resposta para "é impossível chegar à borda do universo" é, para o corpo humano de hoje, sim, é impossível. Para a mente humana e para o futuro da inteligência, o impossível é apenas o começo. Eu sou o professor Michio Kaku. Espero que esta viagem pelo horizonte cósmico tenha expandido a sua mente tanto quanto o universo está expandindo o espaço. Não parem de olhar para cima. Não parem de questionar os limites, porque é nas fronteiras do impossível que a verdadeira ciência acontece. Obrigado por assistirem. Nos vemos no futuro ou em outro universo. Até lá.